que a vida seja feita de luz. Boa tarde, estamos aqui com a doutora Mara Rosa, advogada, onde realizaremos uma entrevista. A mesma nos ajudará a compreender a importância da educação. Boa tarde. Meu nome é Mara Rosa de França Souza, sou advogada. Atualmente trabalho assessorando o município, sou procuradora do município. Trabalho também com escritório particular, tanto aqui quanto em Santa Cruz. E a semana passada também fui convidada para trabalhar na Câmara Municipal, também assessorando o Poder Legislativo. A primeira escola onde eu estudei foi a José Higino, alfabetização. Mas o primário, que hoje é de primeira a quarta série, eu estudei na escola estadual, onde era professora Zuzu e era diretora Dona Ziza. Fiz de primeira a quarta série lá. De quinta a oitava, eu voltei para José Higino. Fiz de quinta a oitava. O primeiro ano eu já fui estudar em Caruaru. Fiz na escola municipal. Só o segundo e o terceiro ano foi que eu estudei em escola particular. Então eu estudei a maior parte da vida em escola pública. Só o segundo e o terceiro ano foi que eu estudei em uma escola particular lá em Caruaru. E a faculdade que eu fiz também foi em Caruaru particular, né? E hoje eu já, desde o ano passado, que já terminei a pós-graduação. Então eu já sou pós-graduada também na área de Direito. Doutora Mara, quais as maiores dificuldades enfrentadas pela senhora na época em que era estudante? Bem, as maiores dificuldades enfrentadas por mim, a primeira, eu diria que foi a falta de recursos financeiros, porque estudar no Brasil, infelizmente, requer dinheiro, né? A segunda, eu diria assim, a falta de estrutura que o ensino público, infelizmente, oferece. Como eu disse, eu estudei da alfabetização até o primeiro ano do segundo grau em escola pública. Então, a dificuldade é a estrutura, muitas vezes a falta de professores, muitas vezes professores que não são bem remunerados, têm que ensinar em várias escolas e acabam não tendo tempo para preparar uma aula bem feita, para fazer esse trabalho que o professor de vocês está fazendo com vocês, né? E quando eu decidi estudar fora para procurar crescer, a maior dificuldade foi a falta de recursos, foi a questão financeira, né? Porque você, quando sai, você precisa pagar transporte, alimentação, moradia e o estudo. Qual a contribuição dos seus pais na sua trajetória escolar? Houve uma motivação maior deles ou o despertar pela educação foi seu? Bem, a contribuição dos meus pais foram fundamentais para a minha vida, certo? Eu sempre gostei de estudar. Quando eu fui à escola, eu já sabia quase ler, porque a minha mãe sempre lia comigo em casa. Então, eu já fui para a escola já sabendo muitas coisas que minha mãe me ensinava. E minha mãe sempre me acompanhou em olhar tarefas, sempre teve o trabalho, a preocupação de me colocar em reforço. Eu estudava escola pública, mas eu fazia um reforço com uma professora particular. Quando eu decidi ir morar fora e estudar fora daqui, ela me deu o total apoio. Nessa época, meu pai ainda era vivo, também me deu um grande apoio. Mas quando eu cheguei a ir morar fora, ele havia falecido. Então minha mãe sempre me deu o maior apoio. Lá em casa era assim, se tinha dinheiro para comprar uma roupa nova ou comprar um livro, eu preferia comprar um livro. Se era para escolher entre uma sandália nova ou um livro, eu preferia um livro. Se era para escolher entre uma festa, eu preferia pagar um cursinho, certo? Então, foi de extrema importância, porque primeiro partiu de mim uma vontade de estudar. Mas no que partiu de mim, minha mãe me deu total apoio, certo? Não, primeiro financeiro, porque eu não trabalhava, era ela que trabalhava para me ajudar, e também esse apoio moral, de incentivar você nos momentos mais difíceis, de dizer a você que o estudo é a maneira melhor que nós, que
que somos pobres, temos para crescer na vida, né? Então foi de extrema importância. Foi a coisa mais importante, o apoio dos meus pais. Qual o papel do professor como instrumento de motivação? Pronto, depois da família, né, a segunda motivação foram os professores. Até porque é a nossa segunda família, não é verdade? A gente passa uma parte do tempo na família e a outra parte na escola. Então, os professores e os alunos são nossa segunda família. E eu sempre tive bons incentivos, né? A minha professora do primário, que foi Dona Zuzu, sempre me apoiou muito, sempre teve muita paciência em ensinar, sempre me deu elogios, porque é importante quando os professores também nos elogiam, né? Sempre me deu muito apoio. Quando eu vim aqui para o José Higino, alguns professores também, como aqui eram mais professores, né? Porque primário a gente só tem um professor, e ela foi minha professora de primeira a quarta série, então me acompanhou na parte mais importante do crescimento da gente, né? Da formação da personalidade. E quando eu vim para o José Higino, eu também tive o incentivo de muitos professores também, professores bons, que gostam do que faziam com amor e nos incentivavam muito a estudar, certo? E quando eu fui para Caruaru, um professor que eu destaco foi meu professor de História. Ele foi uma pessoa, até quando eu terminei o segundo grau, que eu fiz com ele o segundo e o terceiro ano, eu lembro que eu fiz um cartão para ele e ele me chamou emocionado, chorando, pelo agradecimento que eu tinha feito a ele. Porque ele era mais do que um professor. Ele, acima de tudo, tentava ensinar o que era a vida pra gente. Tá entendendo? Não era só as aulas de histórias, não. Quando terminava as aulas, geralmente à tarde a gente ia para um reforço, tentar rever uma matéria que não tinha aprendido bem de manhã, mas ele sempre nos se reunia com a gente para conversar sobre a vida, sabe? Ele sempre tentava passar princípios éticos pra gente. Questões que adolescentes vê muito, como droga, como aborto, como que profissão escolher, como agir diante da vida. Então eu destacaria nessa segunda, eu diria na segunda etapa da minha vida, que foi quando eu já estava adolescente, quando eu já estava prestes a ir para uma faculdade, esse professor, meu professor de História, Bio Oliveira. Já na faculdade, eu também tive o apoio de um professor, que não foi um professor, foi uma professora, foi minha professora de Direito Penal, que é uma promotora, a doutora Sueli. Inclusive, eu fiz estágio com ela durante 3 anos e depois trabalhei mais 2 anos. Então, nessa época, quando eu estava na faculdade, você estava ali estudando, mas não tinha visto um processo, não sabia o que era um processo, não sabia o que era uma audiência, tá entendendo? Não sabia o que era uma tribuna. Então ela me convidou para ir ver. E nesse convite, a partir desse convite, eu passei a fazer estágio com ela, voluntário. Depois prestei um concurso para fazer um estágio oficial, fiz mais um ano mediante concurso. E depois que terminei a faculdade, ainda fiquei trabalhando, auxiliando ela. Então foi um incentivo muito grande, porque você passa a ver na prática o que você estava acostumado a ver só nos livros.